Bom, eu fui convidado pelo excelentíssimo pastor, podcaster, como é que é? E várias outras coisas, o Paulo On, pastor aqui de vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre arte, cultura e criação. Qual é essa relação? Porque às vezes vocês veem a gente cantando, ou então nós na PECOM fazendo vários podcasts e tal, e a gente pensa assim, como é que a gente entende uma teologia bíblica sobre a cultura, sobre o criar, o artístico, sobre a arte nesse aspecto? E tem bastante gente falando sobre isso, e a gente tem tido oportunidade também de conversar sobre isso. Eu acho que é uma coisa importante, não só para a gente ter uma boa discussão, mas também para você que talvez tenha em algum aspecto da sua vida vontade, desejo de se enveredar em alguma área da arte, ou então você usar seus dons e talentos entendendo que Deus te capacitou para isso, das diversas formas, e entender também que até mesmo a tua planilha no Excel que você faz no seu trabalho, muitas vezes também requer um pouco de exercício artístico. E você também pode fazer isso compreendendo que é Deus quem te movimentou para realizar cultura, seja no teu trabalho formal, seja também nas várias outras atividades que você faz, artísticas ou não, tá? Então essa é a ideia da gente falar sobre isso. A gente tem 4 partes, eu não sei se eu vou conseguir falar delas de maneira extensa, mas a gente tem 4 partes. Eu tentei fazer isso o mais didático possível para a gente entender como que a arte e a cultura participam do processo criacional, da história da redenção que Deus está contando a nós, da narrativa bíblica. Então existe o envolvimento da arte e da cultura na criação, na queda, que é a separação do homem em relação a Deus e consequentemente em relação a todas as outras coisas, da redenção e também do aguardar para a consumação, né? A gente chama isso também de restauração. Então essas 4 partes aí para a gente ver. Só que para começar eu preciso entender uma coisa, que qualquer discussão que a gente tem, e às vezes você vai falar assim, nossa, o Guilherme está falando heresia, nossa, mas como assim que ele pode falar isso? Vamos firmar uma estaca aqui no começo, porque às vezes eu vou provocar a gente a pensar, assim como eu fui provocado também a pensar e a produzir arte de uma maneira realmente que se preocupe com a glória de Deus, não com a minha própria glória. E aí o Huckmacher ele tem essa frase, né? Qualquer obra cristã iniciada sem você olhar para o Deus vivo em busca de ajuda, força e visão, 3 coisas: ajuda, força e visão, ela está condenada à impotência, ela não vai alcançar o que ela precisa alcançar. Então qualquer coisa que você for realizar, a partir talvez dessa palestra, você vai ter vontade de fazer várias coisas. Teve gente que a gente deu essa palestra, o cara teve vontade de fazer um Instagram para discutir sobre filmes, etc. Ou o cara quis gravar um álbum de música, porque ele tinha isso travado nele, ou então ele queria elaborar mais coisas, aprender mais sobre arte. Então qualquer um dos resultados que essas provocações que eu vou colocar aqui despertem na gente, se a gente não buscar Deus para ter ajuda, força e visão, não vai servir de nada. E aí para isso, para começar a tentar colocar na cabeça nossa esse processo criacional na arte, tem uma história que eu gosto muito, inclusive, que está lá num livro que é um artigo e depois uma história que é A Folha por Nigel ou A Folha por Cisco, ali num livrinho chamado Árvore e Folha, do J.R.R. Tolkien, que é o mesmo cara que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, etc. E ele é um conto sobre justamente essa provocação de alguém que é um pintor. Então tem lá esse personagem, o Cisco, ele é um pintor e ele está ali querendo pintar uma folha. Então ele vai, todo dia ele começa a pintar a folha, ele vai detalhando a folha dele, ele pega uma folha, coloca na parede, uma folha em branco, ele começa a pintar. De repente são várias telas que ele está pintando dessa folha, mas um dia ele vai lá e fala assim, peraí, essa folha talvez tenha um galho que está ligado a ela. Esse galho que está ligado a ela tem outros galhos e outras folhas. Então ele começa a expandir essa pintura dele para toda uma árvore, e dessa árvore vira outras árvores, um bosque, um morro, um vale,
e toda uma paisagem. De repente o cisco ele se perde nessa criação, porque cada vez mais que ele senta ali na cadeirinha para ele desenhar a sua folha, ele vai percebendo que tem mais e mais e mais e mais. E o exercício criativo talvez é um pouco disso também, quando você se promove a pensar sobre criatividade, sobre como Deus nos instiga a criar, e principalmente sobre como é a criação de Deus, você vai ver que sempre tem mais e mais e mais e mais. É a criação de um mundo. E da mesma forma que como Deus é criativo e foi criador, Ele também nos fez a sua imagem e semelhança, e nós, por extensão, também podemos criar mundos, talvez a semelhança do que Ele fez criando o nosso próprio mundo. É como se fosse subcriadores, criadores assim, menores que o próprio Criador de Deus, o próprio Criador Deus, né, que é o soberano sobre todas as coisas, que cria ex nihilo. Nós também criamos num modo derivativo, diria já o Tolkien. Então vamos começar a compreender como é que funciona esse negócio do ser humano criar coisas, e talvez copiar a imagem e semelhança de Deus, uma das características do próprio Deus.